Nesse momento, fará uso da palavra o ministro da Infraestrutura, Tarcísio Freitas. Boa tarde a todos. Senhor presidente Jair Bolsonaro, senhores ministros, queria cumprimentar a pessoa do ministro Ciro Nogueira, nosso ministro-chefe da Casa Civil, de modo muito especial também o ministro Paulo Guedes, que trabalhou junto com a gente nesse projeto, ministra Tereza Cristina, que é um exemplo para mim, e nas pessoas de Vossa Excelência, quero cumprimentar todos os ministros aqui presentes, senhoras e senhores parlamentares, senhoras e senhores empresários, comunidade ferroviária, que eu cumprimento na pessoa do Fernando Paes, da NTF. Hoje é um dia muito especial, extremamente especial. A gente inicia aquilo que a gente batizou de Setembro Ferroviário, e nada melhor do que falar em Setembro Ferroviário, um ano antes da nossa independência completar 200 anos. A gente está celebrando, no final das contas, a nossa independência logística. A gente está celebrando o resgate do modo ferroviário. Quando o governo começou, nós tínhamos um desafio: reequilibrar a matriz de transportes, diminuir os custos logísticos. E como fazer isso? Se nós tínhamos uma situação de compressão fiscal herdada, se a gente tinha que mostrar para o mercado compromisso com a solvência, e mostrar compromisso com a solvência traz uma série de benefícios, seguindo a cartilha do professor Guedes, trazendo a iniciativa privada para participar dos nossos empreendimentos. Elaboramos o maior programa de concessões de infraestrutura do mundo. Não há no mundo coisa parecida. Fizemos 74 leilões de ativos de infraestrutura só no Ministério da Infraestrutura, fora aqueles realizados pelo Ministério de Minas e Energia, os leilões de saneamento realizados pelo Ministério do Desenvolvimento Regional, com apoio e estruturação do BNDES. Teremos outro agora no Amapá, fora os leilões de óleo e gás realizados pelo Ministério de Minas e Energia. A gente às vezes fica com um pouquinho de inveja, quando a gente fala lá do americano, pacote de 1 tri, pacote de 2 tri, mas se a gente somar o que está sendo feito, são 250 bi só no setor de transportes, são mais de 500 bi no setor de óleo e gás, vão ser mais de 400, 500 bi no setor de saneamento, mais alguns bi, algumas centenas de bi no setor de energia, a gente já passou de 1 trilhão. E isso vai resgatar a nossa infraestrutura. De uma maneira muito especial, a gente tinha que olhar o modo ferroviário, e essa foi uma determinação do presidente, ainda na transição. O Brasil viveu alguns ciclos ferroviários. Viveu o ciclo ferroviário no final, na segunda metade do século XIX, no início do século XX, onde a gente teve um grande impulso, onde a maioria das ferrovias brasileiras se materializaram por meio de autorizações. Nós tivemos um visionário, que foi o Barão de Mauá, que conseguiu a primeira autorização para fazer uma ferrovia. Passamos por um segundo ciclo, que foi o ciclo da encampação, da tomada dessas ferrovias pelo Estado. Isso aconteceu depois da crise de 29, as ferrovias ficaram endividadas, basicamente todas se dedicavam ao transporte de café e acabaram sendo tomadas pelo Estado. Em 57, tivemos a criação da Rede Ferroviária Federal. E as dívidas foram se acumulando, até que elas se tornaram insuportáveis. E aí veio o terceiro ciclo da nossa história, com a cisão da malha da rede ferroviária e a transferência desses ativos para a iniciativa privada. Naquela época, se transferiu a malha da rede da maneira que era possível. Os concessionários não tinham obrigação de fazer investimento, estes caberiam ao Estado. Eles iam gerir as ferrovias e tinham metas para cumprir relacionadas à capacidade e à redução de acidentes. O fato é que essas ferrovias exauriram. A gente foi ficando para trás. Nós fizemos uma escolha ruim, que nos levou a uma ineficiência. A conta da escolha ruim veio
com as crises do petróleo. Porque enquanto a gente viveu na crença do petróleo barato, não tinha problema. Agora a gente inicia um quarto ciclo e o presidente Bolsonaro vai entrar para a história por estar liderando esse quarto ciclo. Assim como o presidente Washington Luiz entrou para a história pelo lema governar é abrir estradas, por ter feito a ligação do Rio de Janeiro para São Paulo, né, por ter feito a Dutra, por ter feito várias ligações no interior de São Paulo, o presidente Bolsonaro entra para a história por ser o presidente das ferrovias, por estar botando o Brasil nos trilhos. Com uma estratégia ferroviária muito bem definida, calcada em 3 pilares. O primeiro, a realização de concessões. Fizemos a concessão da Ferrovia Norte-Sul ainda em 2019, 2,8 bi de investimentos e estamos chegando perto de concluí-la. Já estamos operando em São Simão, já estamos operando em Rio Verde, e ano que vem a gente vai estar com ela completa, operando, e nós teremos uma ligação ferroviária de Itaqui até o Porto de Santos. Uma grande coluna vertebral ferroviária. Nós fizemos o leilão da Ferrovia de Integração Oeste-Leste na Bahia, ministro Roma, que nós vamos assinar, presidente, o contrato da concessão amanhã, lá na Bahia. Projeto, sem dúvida, mais transformador do estado da Bahia. Uma ferrovia que, no primeiro momento, vai transportar o minério de ferro para o Porto Sul, mas que, no segundo momento, pegará os grãos do vigoroso oeste baiano, meu caro deputado João Carlos Bacelar. Projeto de transformação. E estamos na linha de fazer o leilão da Ferrogrão. Estamos enfrentando dificuldades, mas temos argumentos para superá-los e o mais importante, o mercado tem interesse. O segundo pilar eram as renovações antecipadas dos contratos de concessão e fizemos a Malha Paulista, 6 bilhões de reais de investimento em 5 anos. A capacidade será duplicada, sairá dos 35 milhões para 75 milhões e logo, logo chegará a 105, 110 milhões. E isso nos provoca a dar outras soluções. Por exemplo, hoje estamos trabalhando na modelagem do Porto de Santos em quase 2 bi de investimentos para receber toda essa carga que chegará por meio da Malha Paulista. Temos acompanhado o esforço do governador Mauro Mendes de fazer a extensão de Rondonópolis até Lucas do Rio Verde. E essa extensão é possível porque a gente agregou capacidade à Malha Paulista para receber a carga que virá do norte do Mato Grosso, senador Jaime. Fizemos a prorrogação antecipada do contrato da Vitória Minas e de Carajás. E sem dúvida nenhuma foi um grande passo e ali nós demos o maior salto em termos de criatividade, que foi usar o investimento cruzado. Estamos usando a outorga, estamos fazendo isso em comum acordo com o Ministério da Economia para fazer investimento. A Ferrovia de Integração Oeste do Centro-Oeste, a FICO, que vai ligar Mara Rosa à Água Boa, está nascendo dessa forma. Dia 17 de setembro, presidente, nós estaremos lá em Mara Rosa lançando a pedra fundamental, o início da obra da Ferrovia de Integração do Centro-Oeste, que passa a ser também uma realidade. Então, nós chegamos aí aos 30 bilhões de reais de investimento privado, mas faltava mais alguma coisa na estratégia. Faltava olhar o que nós fizemos no século XIX, faltava olhar o que os Estados Unidos fazem. Como é que o americano faz ferrovia? Ora, se eu tenho um investidor que quer fazer uma ligação A a B, está disposto a tomar o risco de engenharia, por que não permitir? Por que a ferrovia tem que ser uma exclusividade do Estado? Quantos ramais podem surgir para ligar centros de gravidade produtores às zonas portuárias? Quantos ramais podem surgir de short lines para ligar áreas de produção a ferrovias concedidas existentes? E criamos um marco regulatório para tratar isso. A gente está fazendo uma revolução ferroviária, a maior revolução ferroviária dos últimos 100 anos. E olha como são as coisas do mercado. Falamos que nós vamos fazer Água Boa, Mara Rosa, e agora o privado já diz o seguinte: não, agora eu vou estender de Água Boa a Lucas do Rio Verde. E Lucas do Rio Verde vai ser um grande entroncamento ferroviário.
Temos a Norte e Sul operando, e o privado vem e pede para fazer Balsas Estreito. Balsas, que é uma região promissora do Maranhão, onde o agronegócio está crescendo. E falamos tanto, senador Fernando, numa solução para a Transnordestina, tanto meu ministro Ciro, como escoar o minério de ferro de Trindade, de Paulistana, e agora o privado diz, olha, eu quero levar o minério de ferro para lá porque faz sentido para mim. E aqui a gente celebrou algumas autorizações, como a de Amaracaju, no Mato Grosso do Sul, para Cascavel, né, a ligação para Foz do Iguaçu, e eu sempre disse para o pessoal do Oeste de Santa Catarina, para a ferrovia chegar no Oeste vai ficar faltando um pulinho, para alimentar a poderosa indústria de proteína animal. A gente celebrou aqui mais 50 bilhões de investimento privado. E eu fico feliz de ver o desenvolvimento ferroviário que nós teremos nos próximos anos. Eu fico feliz porque pais de família terão emprego, porque isso mexe com toda a cadeia. São aquelas indústrias de locomotiva lá de Minas Gerais, meu caro deputado Lincoln, que vão produzir locomotivas para atender essa demanda ferroviária que começa a crescer, senador Carlos Viana. Nós teremos emprego na veia, nós teremos pais de família que vão levar o sustento para casa. A gente vai responder ao nosso maior desafio, e aquela que é a maior obsessão do presidente hoje, gerar emprego, gerar emprego, gerar emprego. E aqui a gente está botando mais 50 bilhões de reais de investimento para gerar emprego. E nós não vamos parar. Vamos iniciar agora uma temporada de grandes leilões, vamos continuar dando passos firmes. E eu tenho certeza que o exemplo de hoje, essas primeiras autorizações, vão impulsionar outras. Quem é que não vai querer fazer a logística de celulose de Ribas do Rio Pardo ou de Três Lagoas para o Porto de Santos de trem? Meu caro senador Nelsinho Trade, isso vai acontecer. E não vai demorar muito, a gente vai ter a ligação ferroviária para a Vila do Conde, senador Zequinha Marinho. Então o Brasil está tomando o rumo dos trilhos. E esse passo, sem dúvida nenhuma, é o passo mais importante que nós já demos na infraestrutura brasileira nos últimos anos. O governo Bolsonaro já é o governo que mais leiloou aeroportos, que mais leiloou arrendamentos portuários, que mais fez contratos de adesão para terminais privados, que mais fez ferrovias e que mais vai fazer rodovias concedidas, que mais vai botar dinheiro em infraestrutura, que mais vai gerar emprego por meio da infraestrutura. Então é um governo que veio para fazer a diferença, que veio para transformar o Brasil, que veio para derrubar o custo logístico. Realmente é um governo que está conjugando esse binômio, consolidação fiscal e reforma para o mercado. É um governo que está fazendo história. Muito obrigado a todos.